Amém? Vamos embora. Amém, glória a Deus, a graça e a paz mais uma vez. Pastor, o senhor disse que não foi incomodado do sábado para o domingo, né? Eu fui bastante incomodado, mas foi por muriçoca. Eu nunca vi tanta muriçoca em Juazeiro como agora. Olha, eu estava preparando a palavra e eu fui dormir tarde ontem, né? Porque veio muitos compromissos durante a semana. E a gente foi dormir já bem tarde, cansado, né? Já para vir para o culto pela manhã. E aí, pensando eu que ia ter uma noite em paz, né? Mas os zumbidos não me permitiram. 3 horas da manhã eu estava com álcool no quarto, ó. Meu Deus. E quando eu estava preparando essa palavra, eu pedi ao Senhor uma confirmação. Eu senti a paz dentro de mim, né, com o que o Senhor tinha falado comigo. Porque o que eu vou trazer hoje para vocês é um pouco do que eu passei essa semana passada. E o Senhor me trouxe a paz, só que eu esperava algo a mais. E quando foi hoje pela manhã, aí eu disse: Senhor, a pastora Dalva vai pregar. Só falta ela pregar o que eu vou pregar. E não deu outra. A pastora Dalva abriu em Jó. E é nesse texto que nós vamos meditar. Um dos textos que nós vamos meditar essa noite. Amém? Eu queria pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 4, versos de 3 a 5. Eu não sei que horas nós vamos concluir esse culto, se vai ser rápido, se vai demorar. Mas o Senhor, desde o louvor que Ele veio com um fogo realmente, sabe, pastor? Pela manhã também, mas agora à noite foi algo diferente, né? E a palavra do Senhor diz em Jó, capítulo 4, de 3 a 5 o seguinte: veja bem. Primeiro, quem está falando aqui com Jó era um amigo dele, Elifaz. Aí ele diz assim: veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, diga, mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Amém? Jó estava passando por uma luta muito grande. E assim como eu e você, geralmente quando a gente está passando por algo na nossa vida, existem amigos que se achegam a nós. E aconteceu que Jó, ele recebeu amigos para ficar com ele. Um deles era Elifaz. E por muitos dias eles ficaram sentados com Jó, trazendo uma palavra de consolo, de conforto, mas também confrontando Jó, botando o dedo na ferida de Jó. Só que por um determinado momento eles julgaram Jó. E o Senhor não gostou do que eles fizeram com Jó. Jó era um homem que ele animava os outros, encorajava os outros. Mas não quer dizer que se você está passando por um problema de desencorajamento, por exemplo, que você está passando por algum problema espiritual, ou porque você não está bem com Deus. O próprio Jesus fala na sua palavra para nós termos bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E quando ele fala para nós termos bom ânimo,
independente da circunstância em que nós estivermos passando, é para nós termos ânimo, porque Ele está conosco. Perdão. Irmãos, quantas vezes as pessoas nos param para falar dos seus problemas, as pessoas nos pedem conselhos, e nós sempre temos uma palavra de conforto, de consolo para essas pessoas. Mas quando a circunstância vem para o nosso lado, a gente não sabe como reagir. Você perde até as forças de orar. Você não sabe mais nem como você se achega a Deus. Porque aquela circunstância, ela está tomando uma tal proporção que está impedindo você de acessar a Deus como você sempre acessou. Como você se acostumou a acessar. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Lá em Tiago 5,17, vai dizer que Elias era homem semelhante a nós. E que passava pelos mesmos sentimentos. Coloca o tema, por favor, Lívia. O tema dessa noite é: o que te fez desanimar? Em cima desse tema, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor. Eu sei que nós falamos um pouquinho sobre Jó. Nós vamos falar sobre Jó mais à frente. Mas eu queria que você abrisse a palavra em 1 Reis, no capítulo 19. E nós vamos ler uma história, a história de Elias, uma parte da história dele, quando ele correu, quando ele fugiu. Amém? Versículo 1 de Jó, de 1 Reis, fala o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Mulher é braba. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, mais uma vez: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não beijou. Amém? Vamos parar por aí. Eu não sei se você reparou, mas Elias estava passando por uma crise. O homem estava correndo, estava com medo. Ele estava fugindo de Jezabel, que estava matando todos os profetas. E ela estava furiosa com Elias. E ela estava fazendo de tudo para tirar a vida dele. Mas entenda uma coisa, Elias não estava passando por uma crise ministerial. Porque se nós formos olhar um pouco da história de Elias, ele viu momentos gloriosos, viveu momentos gloriosos no seu ministério. Ele viu fogo descendo do céu, viu um duelo de deuses, viu o inimigo sendo humilhado, uma nação se voltando para o Senhor, e ele viu o poder e o agir de Deus sobre a vida dele. Irmãos, Elias passou por um período de 3 anos e meio de seca. E sabe qual foi a provisão que o Senhor fez com Elias? O Senhor enviou corvos para levar pão e carne para ele. Que Deus poderoso, que Deus provedor. E para encerrar as provisões de Deus, quando o rio secou, o Senhor proveu de novo. Nunca faltou nada a Elias. Nunca. A crise de Elias não é necessariamente uma crise de quem está vivendo um fracasso. Você concorda? Elias era abençoado. Elias provou do agir de Deus. Mas nós não passamos pela crise só quando existe um ponto de fracasso. Você precisa entender nessa noite, e eu quero que, à medida que a gente for falando um pouco sobre Elias, sobre essa história que nós estamos contando, que você comece a imaginar, que você comece a pensar tudo que o Senhor tem feito pela sua vida. As provisões que Ele tem trazido, como Ele tem usado você no seu ministério, como Ele tem cuidado dos seus, dos que lhe rodeiam. Elias não estava passando por esse tipo de crise. Muitas vezes nós estamos vivendo em um ambiente de muitas realizações. E a crise bate à nossa porta. O desânimo bate à nossa porta. O desencorajamento bate à nossa porta.
mas nós não estamos vivendo realizações. Por que essa crise está batendo a nossa porta? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: expectativas. Irmãos, existem planos de Deus para as nossas vidas. Existem bênçãos que o Senhor já determinou que Ele vai derramar sobre a nossa vida. E nós estamos ali esperando o agir de Deus, esperando. Só que muitas vezes nós colocamos uma expectativa acima do que o Senhor prometeu para nós. E esse a mais que você colocou a expectativa, o Senhor não tem nenhuma responsabilidade sobre ela. É a sua expectativa. Não é o que o Senhor lhe prometeu. E essa espera que muitas vezes você fica por receber as coisas que você criou, as necessidades que você trouxe para você, você começa a sucumbir às realizações que Deus fez, que Deus está fazendo sobre a sua vida, por conta das expectativas frustradas que você está tendo. Você acaba esquecendo. O Senhor está fazendo, o Senhor está cuidando, mas simplesmente você esquece. Passa um branco na sua cabeça, parece que passou uma borracha e apagou tudo que o Senhor tem feito na sua vida, porque Ele não deu aquilo que você estava querendo, que você estava com aquela expectativa. Se nós formos olhar no versículo 4, queria colocar isso aí, por favor, Levi. Olha o que diz no versículo 4, nós vamos ler a parte B, a parte lá que está assim, ó. Baixa, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Essa era a primeira crise que Elisa estava passando. Expectativas frustradas. Porque não bastava Elias fazer tudo o que ele fez. Não bastava ele ter feito coisas extraordinárias. Ele estava dizendo que ele não tinha condições de ser melhor do que os pais dele. Ele criou uma expectativa de ser melhor do que os seus pais. Em Provérbios 13:12, quiser colocar aí, Levi, para a gente ler, vai falar o seguinte: a esperança adiada faz adoecer o coração. O que é que você tem esperado? Você tem esperado naquilo que o Senhor prometeu para você? Ou você tem esperado naquilo que você criou? Porque se for naquilo que o Senhor prometeu para você, Ele é fiel e justo para cumprir. E Ele vai cumprir. Não tenha dúvida sobre isso. Mas nós somos mimados. Nós sempre queremos algo a mais. Nós não nos satisfazemos com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós queremos a mais do que o que Ele quer nos dar. E o que Ele tem para me dar e o que Ele tem para lhe dar é o suficiente. O Senhor, Ele sabe até onde nós podemos suportar as bênçãos. Aí você olha para o seu irmão que está do seu lado. Aí você começa a dizer assim: Senhor, eu tenho feito tanto por Ti. Eu tenho te honrado tanto, Senhor. Eu tenho te servido tanto. Eu tenho vindo para a igreja.
Por que é que o meu irmão está sendo mais abençoado do que eu? Senhor, quando ele vem limpar a igreja, ele limpa na frente da câmara que é para o pastor ver. E eu, que faço de todo o meu coração, não estou recebendo, Senhor. Por quê? Agora ele está rindo. Eu estou achando que pode ser que tenha alguém assim. Mas o que eu quero que você pense é que você está fazendo a mesma coisa que Elias fez. Senhor, eles mataram os profetas à espada. Eles fizeram isso, fizeram aquilo. E eu, Senhor, sou servo fiel. Elias se achava o cara, o merecedor. Quantos de nós nos achamos merecedores? Eu faço muito, eu faço mais do que o suficiente. E você abre a sua boca e começa a espalhar dentro da igreja. Fui eu que ajeitei essas cadeiras. Fui eu que limpei aquele altar. Olha, não tem nada, está perfeito. Passei até um lustre móvel aqui nos instrumentos. Não passe, pelo amor de Deus. Deixa os bichinhos assim mesmo. E você não sabe contemplar as vitórias dos que lhe rodeiam. Mas quando é você a ser abençoado, você não ora ao Senhor: Senhor, por que meu irmão não está recebendo o tanto que eu estou recebendo? Mas para você olhar para o seu irmão para requerer de Deus algo, porque você está vendo ele sendo abençoado, você sabe abrir a sua boca. Mas se você está sendo tão abençoado, comece a orar pelo seu irmão, para o Senhor abençoar a vida dele também. No versículo 3, por favor, Levi. Você sabe como é que nós detectamos essas frustrações? Que muitas vezes nos cegam, nós não percebemos, através do nosso comportamento. No versículo 3, de 1 Reis 19. Perdão. Olha o que é que a palavra fala. Elias ficou com medo, levantou-se e foi para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Qual é o problema que existe nesse versículo? Porque Elias foi para correr e simplesmente ele deixou o servo dele para trás. Então a primeira atitude para você detectar que você está frustrado é quando você se isola. É quando você não está mais querendo ver as pessoas. É quando você não está mais querendo ver a luz do dia e simplesmente você se isola do mundo. Nós podemos acordar por vezes, né? Tem dia que parece noite. A gente acorda, olha até para a esposa, para o esposo, aí assim: Senhor, deixa ela tirar meu juízo hoje, né? Isso não está restrito só à mulher, o homem também passa por isso. Porque muitas vezes pode ser um acúmulo de momentos ruins durante uma semana. Aí a gente acorda arrasado, sem ter motivos geralmente. Mas a gente pode se pegar num dia mau. Mas no outro dia,
tudo volta a ficar bem. Foi só aquele dia, passou. Só que o que eu quero que você pense não é no desânimo que você teve em um dia e passou no outro. Eu quero que você pense, que você reflita sobre desânimos prolongados. Porque se você está passando por desânimos prolongados, onde você não consegue se relacionar com as pessoas, onde você não consegue ter mais contato com elas, onde você só quer estar dentro da sua casa, não quer mais ver ninguém. Lá em Provérbios, fala que aquele que se isola, insurge-se em sua própria sabedoria. Ou seja, ele busca só a sua própria vontade. Aí você pode dizer assim, mas eu estou isolado porque eu estou no propósito com o Senhor. Amém. Jesus se isolou por 40 dias. Para orar, para jejuar, para buscar o Senhor. Mas é um caso pontual. É um caso específico. No versículo 9 de 1 Reis, olha o que é que fala. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, existem cavernas emocionais que nós entramos. E você provavelmente pode estar entrando em uma caverna. É a caverna da injustiça. Do senso de injustiça. Quando Elias, ele olhou só para si. Quando ele disse: Senhor, estão querendo me matar, eu sou teu servo fiel, eu te sirvo. Os outros mataram os profetas. Jezabel está querendo me matar. Caba frouxo. E por algumas vezes ele falou isso para Deus. A resposta de Deus para ele foi somente essa: Elias, eu conservei 7.000. Nenhum desses 7.000 dobraram o joelho para Baal. Não foi só você. Mas Elias, ele não percebeu os 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal, porque ele estava isolado. Porque ele estava sem contato com mais ninguém. Ele estava vivendo por ele mesmo. Meu irmão, se você é uma pessoa como essa, que você está vivendo isolado, você é igual a um dedo que está luxado. O dedo, quando ele é luxado, ele muda a posição, ele muda o direcionamento. Só que o dedo luxado, ele permanece no corpo. Você está isolado, mas você permanece no corpo. E o Senhor nessa noite, Ele quer trazer você de volta para a direção correta. O Senhor nessa noite, Ele quer colocar uma tala em você. Ele quer envolver você nos esparadrapos de amor que Ele tem. Ele quer reposicionar você no corpo. Porque Ele ama você. Ele não quer ver você perdido. Aleluia. Mas sabe por que a gente vive assim, irmão? Muitas vezes. Porque nós vivemos uma vida de comparações.
Você está vivendo a sua vida e você fica comparando a sua vida com a vida do seu irmão. Se ele está bem financeiramente, se ele comprou uma casa, se ele comprou um carro, se ele estava solteiro e agora está com a varoa de Deus, se ele vai casar. Glória a Deus, pastor. Mas Deus, Jesus, ele tem um recado para você. Eu não sei se depois dessa ministração de hoje os visitantes, alguns vão voltar. Espero que volte. Mas Jesus, ele tem um recado para você que gosta de comparar a sua vida com a do outro com a sua. Abra a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 21, a partir do versículo 18. Eu vou falar para você a resposta de Jesus quando você gosta de comparar a sua vida. A palavra diz o seguinte: Jesus estava falando para Pedro a forma como ele havia de morrer. Jesus revelou para Pedro. Aí ele diz: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Aí Pedro caiu na besteira. Pode colocar. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, João, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus. Aí foi aonde ele pisou na bola, viu, Neto? Que ele disse: Senhor, e quanto a este? Jesus, ele tinha revelado com que tipo de morte Pedro havia de morrer. Ele já não ficou feliz da forma como ele ia morrer. Aí, sem ele ter nada a ver, ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, e quanto a este aqui, como é que ele vai morrer? Aí você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que te importa? Toma torta. É isso que o Senhor quer falar para você essa noite. Senhor, a vida de fulano, o que te importa? Cuide da sua vida. Eu cuido também da sua vida. A forma como eu vou abençoar ele, o que eu vou dar para ele, não compete a você, compete a mim. Eu sou o abençoador. Eu posso abençoar quem eu quiser, da forma como eu bem entender. E eu vou dar a você, eu vou abençoar você na medida que você aguenta. Irmãos, nem todo mundo tem a condição de ser rico. Porque tem muitos de nós, irmãos, que se a gente pegar em muito dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é fugir da igreja. É se afastar dos caminhos de Deus. Muitos de nós, quando recebemos uma pequena bênção, a gente some da igreja. Como se dissesse assim: Senhor, muito obrigado pela bênção que eu estava buscando. Agora o Senhor fique aí e vou viver a minha vida. Imagina se o Senhor te desse um prêmio da Mega Sena, por exemplo. Meu Deus. Você estava só postando suas fotos nos iates, lá em Ibiza. E pronto.
E o carimbo que você tinha colocado para você ir para o céu, você trocou pelo carimbo de ir para o inferno. E o Senhor sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele me conhece, Ele conhece você. Mas você quer uma prosperidade? Existe uma prosperidade que é acessível para mim e para você. É a presença do Senhor. Essa presença, ela está disponível para mim e para você. O Senhor não deixa de negar a presença dEle para você. Da mesma forma para mim. Você quer essa prosperidade? Porque a palavra fala que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Você está seguindo o caminho inverso. Você quer que Ele acrescente as coisas na sua vida para depois você querer um relacionamento com Ele? Não. Nosso Deus não pode ser enganado. E aquele que está escondido dentro de você, Ele sabe. Que se Ele der para você de uma vez, você vai se perder. A pastora Carta, quando veio pregar, ela disse que quando a gente bebe água, o povo tem que gritar aleluia, glória a Deus. Mas você pode se perguntar o seguinte, irmão. Por que eu estou passando por essa crise? Por que Deus está permitindo eu passar por essa crise? Vamos entender o porquê? Abra a palavra. Vamos abrir a Bíblia. Abra a palavra lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Vamos para o 8. Pronto. Olha o que é que a palavra fala. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem sou eu e quem é você, meu irmão? Que achamos que a gente não deve sofrer nada nessa vida. Que a gente é merecedor de não passar por nada. O Filho de Deus passou por coisas absurdas, por mim e por você. Aí você não sabe passar por um pequeno problema, que você já pensa em desistir de tudo. Deus me abandonou. Deus não está comigo. Não, meu irmão. Existe um processo. Existe um propósito. Existe um propósito na crise. O propósito da crise é aperfeiçoar você. É me aperfeiçoar. E ela tem um fim. Ela não é eterna. Essa semana eu estava conversando com um amigo. Ele está passando por alguns problemas. E foi quando Deus falou comigo sobre essa palavra que eu estou ministrando hoje. E ele está passando por alguns desertos na vida dele. Eu disse, meu irmão, o deserto ele tem um fim. O deserto não é para lhe matar. O deserto é para lhe aperfeiçoar. Mas um dos segredos para você sair do deserto é você entender o porquê de você estar nele. Por alguns anos eu passei por um deserto com a Andresa. E foi um deserto de anos. E quando a gente já estava no limite,
Deus sabe o seu limite, meu irmão. Se está durando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, Deus sabe o tempo certo para você passar. Mas muitas vezes a gente estende esse deserto. Mas quando você entende o porquê desse deserto, e você descobre o que é que Deus tem para fazer para você, aí chegou o momento de você sair desse deserto. E quando nós saímos do deserto, existe um propósito: ajudar pessoas a sair do deserto. Deus, Ele é intencional. Se você está passando por algo, por algum deserto, Deus vai colocar pessoas ao seu redor para você ajudar elas a saírem de um deserto também. Nós temos um sumo sacerdote, meu irmão, que se compadece das nossas fraquezas. Jesus. Aleluia. Sabe algo interessante, meu irmão, nesse texto de 1 Reis? Pastor, você é uma benção. O senhor está ligado. Sabe algo interessante, meu irmão? Para a gente aprender nesse texto também de 1 Reis, é que Elias, enquanto ele fugia, chegou um momento em que ele não aguentou mais. Ele foi fugindo pelo deserto. Quando ele não aguentou mais, ele disse: Senhor, eu não aguento mais. Tira a minha vida. E ali ele dormiu. O Senhor envia um anjo. Esse anjo visita Elias no sonho. Aí ele dá um cutucão lá em Elias e diz assim: ei, levanta e come. Elias acordou, viu o pão assado e comeu. E voltou a dormir. Mais uma vez o anjo chegou para Elias: ei, levanta e come, porque a tua jornada é longa. E assim Elias fez e caminhou por 40 dias até chegar na caverna. Qual foi o momento do texto que vocês leram, que nós lemos, que Deus pediu para Elias ir para a caverna? Nenhum. É por isso que nós sofremos muitas vezes, irmão. Porque a gente idealiza sonhos, projetos, e a gente começa a fazer, a colocar em prática esses projetos, sem saber e sem perguntar a Deus se Ele está nesse projeto. E você começa a trilhar uma caminhada. Só que o nosso Deus, Ele é misericordioso. E no meio da caminhada, Ele te sustenta. Aí você diz: resposta de Deus. Deus está no negócio. Não, meu irmão. Deus sustentou Elias para ele caminhar os 40 dias, porque Ele não iria abandonar Elias. Não porque Ele queria que Elias fosse para a caverna. E quando a gente chega próximo a querer concluir o projeto finda. Vai por água abaixo. Aí você diz: Senhor, oh Senhor. Aí começa a se lamentar. Só que você não consultou a Deus antes, para saber se o Senhor estaria nesse projeto com você. Aí o Senhor olhou para Elias e disse assim: o que é que você está fazendo aqui, Elias, nessa caverna? Saia, para eu conversar com você. Ei,
Deus não vai falar com você na caverna. Ele quer que você saia da caverna para você ouvir a voz dele. E quando Elias saiu da caverna, o Senhor disse: Elias, agora você vai voltar pelo deserto. Meu irmão, muitas vezes quando nós tomamos atitudes precipitadas, decisões precipitadas, o Senhor vai pedir para a gente voltar pelo mesmo caminho. Ó, eu não pedi para você ir. Volte pelo mesmo caminho. Volte pelo mesmo caminho que você veio. E se reposicione. Deus, Ele quer fazer uma reviravolta na sua vida. Amém? Acorde, irmão. Saia desse desânimo. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi, ele se uniu aos filisteus, Davi simplesmente pegou os valentes, saiu da terra onde ele estava e partiu para ir com os filisteus. Os reis, os filisteus, se reuniram e disseram assim: não, Davi, volte para trás, porque Saul está querendo te matar. A pessoa que ele quer mais matar é você. Aí Davi voltou. Quando Davi volta, eles encontram toda a cidade queimada, tudo saqueado. As mulheres, as filhas e os filhos levados cativos. Porque Davi foi querer ir para uma batalha onde o Senhor não tinha pedido para ele ir. O que é que você tem feito na sua vida? Quais são as decisões que você tem tomado sem o Senhor estar com você? Você pode sofrer consequências pelas decisões que você está tomando, e você vai passar pelas consequências. Davi passou pela consequência de voltar e não ver mais ninguém. E a palavra fala lá em 1 Samuel 30 que eles choraram até não aguentar mais, até eles não terem mais força de chorar. Meu irmão, não passa pela minha cabeça o quanto de sofrimento que esse povo passou. E eles sofreram tanto a um ponto que a galera estava se reunindo, dizendo assim: rapaz, a gente vai apedrejar Davi, porque ele era o líder. E a gente só foi com os filisteus porque ele disse que era para a gente ir. Então o culpado é Davi. Vamos se reunir, vamos matar Davi. Aí Davi, ligado também em Deus, aí ele pegou e voltou para trás assim: agora eu vou perguntar a Deus o que é que Deus quer de mim. Senhor, é para eu ir atrás daquelas tropas que levaram nossas mulheres, nossos filhos? Aí o Senhor disse: sim. Ah, Davi, agora você veio me perguntar, né? Agora você veio me perguntar. Então, já que você se reposicionou, já que você veio de volta para mim, já que você veio depender novamente de mim, não das suas emoções, porque Davi estava querendo ir para a guerra, porque ele estava querendo guerrear com Saul, sem Deus pedir para ele ir. Mas a diferença, meu irmão, entre Davi e Elias é que Davi voltou para perguntar o que é que o Senhor queria. Elias não. Até os dois homens que Deus pediu para Elias ungir, ele não obedeceu. Ele jogou o manto sobre Eliseu e não ungiu os reis que Deus pediu para ele ungir. Elias estava perdido. Davi não. Davi se reposicionou, foi atrás das tropas e Deus restituiu tudo para eles.
Deus quer restituir coisas na sua vida. Deus quer lhe reposicionar novamente. Sabe, irmãos, nós falamos sobre Jó no início dessa ministração. E todos nós conhecemos a história de Jó, o que Jó passou, o que o diabo fez na vida de Jó. Ao ponto da mulher de Jó olhar para ele e dizer assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó simplesmente olhou para ela e disse: ainda que eu morra, eu vou louvar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. Aleluia! Não importa a circunstância que eu e você esteja passando. Chegou a hora de você sair da caverna do desânimo, do desencorajamento. Queria pedir o louvor para subir, por favor. Chegou o tempo de você se reposicionar, de você buscar o direcionamento de Deus para a sua vida. Deus não quer mais ver você perdido, tomando decisões precipitadas. Ele não quer mais ver você sofrer. Se coloque de pé. Aleluia.